E aí, pessoal, estamos ao vivo, mais uma transmissão. Tinha marcado ela para mais ou menos esse horário mesmo. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Eu vou até verificar aqui no celular se está dando para escutar bem, porque mais cedo eu estava tendo problema com configurar a câmera com o microfone. Então eu vou verificar aqui se está dando para escutar bem, beleza? Já aproveitando, mandando boa tarde para todos vocês, pedindo também que você já compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e chame todo mundo para assistir o vídeo, beleza? Vocês podem comentar, por favor, se o som tá bom. Eu aqui no modo de transmissão não consigo escutar o som, estou tentando ver pelo celular aqui, mas não estou conseguindo. Vocês me informem, por favor, se o som tá bom, se o som tá beleza. Eu tô tentando verificar aqui. Pedindo também que você já compartilhe esse vídeo aí. Beleza, beleza. Aqui apareceu para mim, o som tá legal. Professor Fábio Farias, obrigado pela sintonia aí. Saudades do senhor. Professor Fábio, que é meu professor de Taekwondo e de Krav Maga, me ensinou muita coisa interessante. Como ele gostava de brincar, umas maldades, né? O Krav Maga é uma defesa pessoal que tem bastante golpe contundente, coisas interessantes. E muito obrigado, professor Fábio, por ter ensinado algumas coisas pra gente aí. Compartilhem, mandem o link da live aí para todo mundo, para que possa chegar a mais e mais gente esse conteúdo, tá beleza? Eu acho que eu consegui conciliar a câmera com o microfone. Eu estava tendo um problema aqui de conexão da câmera com o microfone, mas tá tudo certo aqui já. Professor, como é que tá aí? O senhor tá em Portugal, é em Portugal, não é que o senhor tinha ido? Depois o senhor escreve aí como é que tá a vida aí em Portugal pra gente aqui no Brasil saber também que eu falo. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a retomada do crescimento, sobre alguns caminhos que a gente tem para superar essa crise que já se arrasta há muitos anos. Ontem meu pai me ligou e a gente conversando, ele falou: olha, você podia falar sobre retomada do crescimento, sobre essas situações, e agora nós estamos aqui falando sobre isso. É bastante interessante, inclusive, falar sobre essas coisas, porque é realmente das coisas que eu gosto de comentar a respeito, é sobre industrialização, é sobre maneiras de superar as crises que a gente enfrenta, e absolutamente normal que a gente enfrente esse tipo de crise. A gente, como país, vai enfrentar esse tipo de situação. Isso é comum, isso é normal, isso é natural. E o papel do líder do país, ou no meu caso, o papel do político, né? Porque eu me identifico como uma figura política, é pensar soluções, é articular soluções para poder mudar esse quadro. Eu vou conectar aqui no WhatsApp e vou mandar o link para as pessoas poderem compartilhar e poder assistir, porque tem muita gente querendo assistir a live, mas não sabe mais ou menos que hora que começa. Isso é natural. Então, aguarda uns minutinhos aí que eu vou passar o link para o pessoal para virem assistir a live junto com a gente também e interagir por aqui, beleza? E quem tiver pergunta, pode mandar também as perguntas aqui, tanto no WhatsApp quanto no, no Instagram. Quem tem meu Instagram pode mandar no Twitter. Eu tô lá no Twitter também. Quem tiver no Twitter pode mandar também pergunta por lá. E quem tiver interesse também em participar de alguma live, é só falar comigo que a gente coordena o horário também, coordena a situação. Um dos jeitos mais fáceis de participar junto de live é no Instagram, que ele já tem o dispositivo certinho. Você entra lá e convida outra pessoa para participar do seu vídeo ao vivo. Isso é muito legal. Então quem quiser participar, tiver
interesse e conteúdo a discutir a respeito disso aí, é meu convidado, pode falar que a gente coordena e organiza para poder estar trabalhando junto nisso aí, beleza? Bom, eu mandei aqui o link para alguns grupos e espero que o pessoal já tenha entrado. E o professor Fábio Farias está falando que lá em Portugal está de quarentena e que o pessoal brasileiro tinha de estar realmente, professor. Aqui a gente está fazendo um sistema meio relaxado de isolamento e isso não é bom, não só do ponto de vista bom do ponto de vista econômico, quanto é muito ruim do ponto de vista da saúde do povo também, porque uma vez que a gente não vence logo essa situação, a gente prolonga o tempo onde precisa de isolamento social, trazendo muito mais prejuízo, muito mais problemas. Então, eu falo para vocês, quanto mais pessoas se alongarem e demorarem a fazer essa paralisação completa, esse lockdown, mais problemas a gente vai ter. Você entendeu? Então vamos pegar firme junto aí. Então vamos falar sobre a retomada do crescimento. Pessoal, eu nasci no finalzinho da década de 80 e nascendo no finalzinho da década de 80, basicamente eu peguei a minha vida toda. Eu tô com 31 anos de idade, eu peguei a vida toda de crise. Um período muito pequeno que não foi de crise, o resto foi tudo crise, foi tudo problema, foi tudo situação ruim do ponto de vista econômico. Vou só relembrar a vocês aqui os problemas que a gente enfrentou. Quando eu estava muito pequeno, eu participei de uma situação muito ruim que todo mundo que é um pouco mais velho lembram, que era a hiperinflação. A hiperinflação era um negócio que corroía o Brasil naquela época e que, assim, foi realmente terrível. E eu lembro da gente precisar de ficar indo mais cedo no mercado para poder pegar o preço antes de remarcar. Quem é mais velho um pouquinho vai lembrar disso. A gente passou por várias moedas, isso ali na década de 90, né? Eu participei, eu vi isso acontecer, eu era muito pequeno, mas lembro ainda dessa hiperinflação acontecendo. A nossa moeda não valia nada e aí ela precisava de ser reimprimida e nós passamos por momentos muito, muito difíceis. Saúde Crap, Everton Dourado, grande guerreiro aí, lutador, menino bom, já lutou na nossa equipe aí, já treinou junto com nós, grande abraço, viu? O Leonardo Maldarner falou, vamos não, eu não entendi do que se trata, mas fala sobre o que se trata, Leonardo, que a gente discorre a respeito aqui. Então, passando por esses problemas que a gente passou, né? eu vi esse problema da inflação acontecendo e depois vi o problema mais terrível que aconteceu depois desse problema da hiperinflação foi o problema da supervalorização do câmbio brasileiro. Se vocês lembram, quando a gente foi lá e fez o Plano Real com o Itamar Franco e logo assumiu o Fernando Henrique, o câmbio era super apreciado, nossa moeda chegou a valer mais do que o dólar. E isso foi uma das sementes que acabou com a indústria brasileira, que eu vou discorrer bastante mais tarde sobre isso aí. O irmão Fernando Henrique, ontem eu assisti a live de vocês, cantei junto aqui em casa, foi maravilhoso, irmão Fernando. Manda um abraço para sua esposa aí, parabéns e continuem fazendo esse trabalho aí. Eu estou acompanhando sempre vocês nas lives que vocês fazem e é uma bênção de Deus. Grande abraço, irmão Fernando Henrique. Que é xará, por acaso, do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o cara que consolidou o real no Itamar Franco. Ele foi produzido, o Rubens Recupero, com justiça, que foi o cara que realmente foi o projeto, o cara que projetou mesmo o plano real, foi o Rubens Recupero,
mas depois veio o governo Fernando Henrique e consolidou essa moeda e fez a moeda acontecer. Então, eu passei pelos problemas de o Guilherme acabou de entrar, o Guilherme Cadeirante, um amigo meu, companheiro meu de Renova BR, é meu calouro lá no Renova BR. Grande abraço, Guilherme. E a gente passou por essa situação, a superapreciação do câmbio também foi um problema, porque ajudou a matar a nossa indústria, nós perdemos competitividade e entramos numa era de consumo extremamente forte, que o brasileiro começou a ter um câmbio valorizado, mas sem uma indústria para poder sustentar esse câmbio. Não custa lembrar a vocês que já à época nós já estávamos num ritmo de desindustrialização muito forte, vendendo indústrias brasileiras e tudo isso é um problema que impacta muito nos dias de hoje. Só para lembrar vocês, hoje, 3/5/2020, esse microfone que eu estou usando para falar com vocês veio da China. A câmera que eu estou usando para falar com vocês veio dos Estados Unidos. O computador que eu estou usando para falar com vocês veio dos Estados Unidos. A fibra ótica que tem passado aqui na minha casa não foi fabricada no Brasil. Então, a gente tem um problema muito grande de não fabricar nada de tecnologia agregada. A gente só fabrica coisa grossa, coisa simples. E agora chegamos no absurdo de não estar conseguindo fabricar máscara para essa pandemia. Nós não estamos conseguindo fabricar máscara. Então, assim, entendam, nós estamos tendo problemas muito sérios por conta da desindustrialização. E não somos só nós, né? Isso aqui acontece com vários países, inclusive os Estados Unidos enfrentam o problema da desindustrialização. No caminho da retomada para o crescimento e para a superação das crises que nós temos uma agenda muito retardatária. Significa que nós temos coisas para fazer que nós ainda não fizemos e que deveríamos ter que fazer. Para exemplificar, nós temos o quê? Pelo menos 75% das nossas estradas ainda não são asfaltadas. Agora pensa, 75% das nossas estradas não são asfaltadas. Quer dizer, falta trabalho, obra. Pode ser obra pública, pode ser obra privada, eu não tenho paixão a respeito disso. Apesar de eu gostar do investimento público, eu não acho que é obrigado, é necessário. Eu só acho que é preciso que haja investimento. Se é necessário que haja investimento e a iniciativa privada não está disposta a fazer, que o setor público faça esse investimento, mas tem que ser feito. Então nós precisamos de asfaltar pelo menos 75% de estradas no nosso país que ainda falta asfaltar. Nós precisamos fazer ferrovia. Nós não temos ferrovia com suficiência para escoar a nossa carga. Eu devo lembrar a vocês que rodovia é o modal mais caro de transporte. O modal mais barato de transporte é o mar. E o outro modal um pouco mais barato do que isso é a ferrovia. Se a gente não tiver ferrovias aqui com suficiência para escoar nossa produção, nós temos um transporte muito caro. E isso gera uma série de outros problemas. Por quê? Eu pergunto a vocês, qual a indústria brasileira de caminhões? Nós não temos uma indústria brasileira de caminhão. Não temos. Se nós não temos uma indústria brasileira de caminhão, como raios é interessante que nós dependemos tanto de caminhões? Se nem o dinheiro que você compra o caminhão fica no Brasil. E claro, isso, a peça do caminhão de reposição também não é fabricada aqui. Toda a tecnologia, quando você vai repor o estoque de caminhão, não é construído aqui, essas coisas não são feitas aqui. E isso implica um monte de outras questões. Não gera emprego aqui, justamente, Guilherme, é verdade. Nós estamos vivendo essa situação. Então, às vezes, quando se fala em industrialização, as pessoas não têm noção quanto isso é impactante na nossa vida, né? A nossa malha viária, estamos usando esses caminhões, andando em estrada de chão. Eu uso como exemplo a MT-100, sabe? Aquele trecho ali, que passa até chegar em Confresa,
do Poço do Arnon até chegar em Confresa ali, é terrível, passa dentro de Suiá, Missul, aquilo ali sabe, é inexplicável o quanto isso é contraproducente. Então, existe uma agenda que nós temos que fazer, não dá para adiar, nós temos que fazer. Se nós começarmos a fazer isso, nós vamos conseguir dar um passo a mais na superação da crise. Porque todos os países do mundo que alcançaram desenvolvimento o fizeram com obras públicas, o fizeram com investimento público. Não faz sentido que nós façamos diferente. Nós não somos melhores ou mais sortudos do que ninguém. Se nós não fizermos desse jeito, não vai dar certo para nós. Outra questão muito importante, hidrovias. Nós temos condições de fazer bastante hidrovias, mas para isso nós temos que construir porto. Nós temos que construir porto para fazer as hidrovias, para fazer as navegação de cabotagem. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que é a navegação de cabotagem, mas a navegação de cabotagem é o seguinte: imagine, olha aí o mapa do Brasil. Ellen, sua linda, bem-vinda à minha live. Grande abraço. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o que significa navegação de cabotagem, mas é o seguinte: você tem uma grande via de portos muito grandes, esses portos recebem os barcos, esses barcos vão entregar as cargas, e aí você pensa, 80% da população brasileira mora até 200 quilômetros da costa. Ou seja, esse povo, a maioria do povo brasileiro mora a 200 quilômetros do mar. Então, se eles moram a 200 quilômetros do mar, é perfeitamente cabível que você chegue com um navio ou chegue com um trem num porto e entregue grande parte da produção, e barcas pequenas, barcaças, navios pequenos, vão pegar e sair navegando, descendo toda a costa brasileira, entregando em portos menores. O nome disso é navegação de cabotagem. E a hidrovia é o sistema mais barato de transporte, é o modal mais barato de transporte. Nós deveríamos estar investindo nisso com toda certeza. Uma vez nós investindo nesse tipo de coisa, a gente já alavanca um setor muito importante de obras públicas, de engenharia pesada, que empresas, muito grandes podem atuar, contratar muita gente, ter muito subcontrato. Isso é muito importante também. A partir do momento que você começa a fazer esse tipo de trabalho, a fazer esse tipo de ataque em cima da produtividade, as coisas mudam. Não dá para você ficar imaginando que a China chegou onde chegou por sorte. Esses caras estão se industrializando há 40 anos, sem parar, crescendo o tempo todo, porque eles estão investindo, eles estão fazendo. Para você ter uma ideia, hoje esses caras fabricam a maior parte das coisas que o mundo consome. E há 40 anos atrás eles não fabricavam nada disso. Dá para fazer o mesmo com o Brasil. Dá para fazer o mesmo com o Brasil. A gente só precisa de ter foco, ter visão para esse rumo. Quer dizer, é improvável que um país... Quem é mais velho aí, até deixa nos comentários aí, por favor. Quem é mais velho, vocês lembram da Copersucar? Que era do Fittipaldi, a escuderia do Fittipaldi. O Brasil tinha equipe de Fórmula 1, a gente era construtor de carro de Fórmula 1, cara. A gente montava carro de Fórmula 1. Hoje a gente não monta carro popular mais. A gente não constrói carro popular. É disso que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando, desse tipo de problema. Nós estamos terrivelmente desindustrializados. E agora, algo que eu agradeço muito a Deus que aconteceu, foi que a venda da Boeing para a Embraer não rolou. O João Souza acabou de entrar, ele tinha perguntado pela nossa live. Obrigado por ter entrado. A Kézia Pereira tá aí também. Um grande abraço para todos vocês aí. João, nesse momento eu tô falando de algo que rolava antes de você nascer, porque eu sei que tu é moleque e não viu isso aí, né? Você não tinha nascido na época, mas tinha a Copersucar, né? A Ilana, só de crapa, Ilana acabou de entrar também. A Copersucar era uma equipe de Fórmula 1 que tinha aqui no Brasil, e ela era a escuderia do Fittipaldi. A gente era sofisticado desse tanto e a gente perdeu sofisticação, e a gente está no nível que está hoje em dia.
o celular ou o computador que você está na mão para me assistir, quanto o celular e todo o equipamento de gravação que eu estou usando para transmitir para você, nada disso foi produzido aqui no Brasil e nós pagamos muito caro por isso. Pagamos caro por isso por uma questão muito simples. Pensa assim, ó, a cotação de dólar tá 5,5, 5,3 para 1. Então, se tá nesse patamar, é improvável que você pague muito tranquilamente essa conta, tirando minério de ferro do chão, tirando soja do chão. Olha só, eu fiz uma conta esses dias e meus números vão estar defasados já. Mas na época era necessário que você tirasse 11 toneladas de minério de ferro para pagar o preço de um único iPhone. Um único iPhone valia o equivalente a 11 toneladas de minério de ferro. Eu vou refazer essa conta depois com números atuais, na cotação atual, tanto do minério quanto do preço do dólar, do iPhone, tudo para a gente ter uma ideia mais interessante a respeito disso. Mas é muito grave a situação. Então, fechando a parte aqui, eu tenho uma pauta, gente. Eu fiz uma pauta, tá? Isso aqui não é organizado na cabeça não, porque eu viajo nas coisas aqui, vou comentando e falando esse negócio, então eu preciso realmente ter um script aqui, senão eu me perco. Então, ó, fechando essa parte do complexo de hidrovia, ferrovia e de malha viária que a gente precisa resolver, eu falo para vocês, sem resolver isso, o país não melhora. Não melhora e não adianta. Eu sou formado em agronegócio. Tenho aqui até uma foto da minha formatura. Vou tirar ela da parede aqui. Essa aqui é a foto da minha formatura em agronegócio. Queria aproveitar para parabenizar todos os meus professores e mandar um abraço para todos os meus colegas do agronegócio. Agronegócio de verdade. Vou voltar a foto para a parede aqui. E eu digo para vocês, nenhum país que é levado nas costas por extração de minério e plantação de grãos se desenvolveu. Nenhum. País para se desenvolver tem que ter indústria. Tem que ter indústria, tem que ter tecnologia, tem que ter bens agregados, porque senão não funciona. Não funciona mesmo. E agora eu vou falar sobre o complexo da saúde. Bom, o complexo da saúde já está dando mostras agora do tamanho do problema que é, nesse momento, não ter um complexo da saúde bem definido. O que isso significa? Significa que até 80% da química fina utilizada nos nossos medicamentos é importada. Significa que a gente tem importado tudo isso e que a gente está pagando em dólar. A gente está pagando em dólar os exames, que são meios de diagnóstico médico. A gente está pagando pelos equipamentos. A gente está pagando até por máscara. A gente está pagando por agulha e por muito outro tipo de coisa. Então, isso não pode acontecer porque a gente está pagando em dólar e a gente ganha em real. Quando você importa, você paga em dólar, mas é em real o que você está recebendo aqui. Então, quando a cotação do dólar sobe, o seu poder de compra diminui. E se o seu poder de compra diminui, aquele item fica mais caro se você não produz esse item nacionalmente. Esse é um problema. Então, o complexo da saúde precisa urgentemente de um investimento muito, muito grande. E nesse ponto aí, cara, é ciência mesmo. Você entendeu? Vamos ter que pesquisar. Agora, durante essa pandemia de coronavírus, a gente desenvolveu respiradores muito mais baratos na USP e tudo. E são todas sementes de coisas que provam que o brasileiro é capaz de fazer a coisa acontecer, que o brasileiro é capaz de fazer uma diferença. Eu queria mandar um abraço para a Andressa Santos, que acabou de entrar aí também com a gente. Então, o que eu falo para vocês? Se a gente está tendo esse problema na saúde, olha, a gente chega ao absurdo de importar maca. A gente chega ao absurdo de importar maca. Isso não pode acontecer. Se a gente enfrenta esse tipo de coisa, é um sinal óbvio que dá para consertar esses problemas. Dá para consertar esse problema, só basta que a gente tenha ciência que esse problema existe.
Saber, o primeiro passo para consertar uma coisa é saber que o problema existe. Então vamos começar a financiar as startups, vamos começar a usar um fundo soberano de financiamento do empreendedorismo brasileiro. Luiz Carlos Freire, meu conterrâneo lá de Matrinchã, grande abraço, meu amigo, eu acho que ele tá morando ali em Aragarça, de vez em quando eu esbarro com ele na feira ali. Grande abraço, Luiz Carlos. Então nós temos um problema muito grande. Outro setor que a gente precisa investir e precisa investir urgentemente é o complexo petroquímico. Não faz sentido que a gente esteja importando polímeros, que a gente esteja refinando o petróleo fora do Brasil, a gente vendendo petróleo bruto e comprando petróleo refinado. A gente vende o petróleo bruto barato e compra o petróleo refinado caro. Isso não é certo. Isso é ruim e todo país que se desenvolve, todo país que tem autonomia em petróleo precisa refinar. Não faz sentido ficar por conta de refinar o petróleo na casa dos outros e comprar esse produto refinado caro. É como se você tivesse a vaca, você tirasse o leite da vaca e depois ficasse comprando o queijo. Faz muito mais sentido você fazer o queijo também. Você tira o leite e faz o queijo. Porque em algum momento você atinge produtividade o suficiente. O JB Radialista acabou de entrar. Um grande abraço, JB Radialista. Tamo junto, meu amigo. Então, essa coisa da industrialização e do refino e da preparação das coisas são caminhos para poder mudar. E aí, uma pancada no agronegócio. Ó. Na questão do setor do petroquímico, nós temos aí o adubo nitrogenado. Tem uma única fábrica de adubo nitrogenado, uma única indústria desse tipo no Brasil, que é do grupo Petrobras, que foi tentado ser vendido, que culminou na paralisação dos petroleiros há alguns meses atrás, não sei se vocês lembram disso, mas hoje cerca de 60% dos insumos de produção são importados, então a margem de lucro do produtor do agronegócio brasileiro também é muito prejudicada por causa da desindustrialização. Imagina você que a colhedeira da John Deere, a colhedeira da Massey Ferguson, a colhedeira da Valtra, nenhuma dessas máquinas são brasileiras, não. Essas máquinas são importadas. Essas máquinas são compradas em dólar e você vai pagar ela com saca de soja. Imagina quanta saca de soja você tem que ter para poder pagar esse tipo de coisa. Com a cotação do dólar que está hoje em dia, é um absurdo. O Marcelo Oliveira Gomes acabou de entrar. Um grande abraço, Marcelo. Tamo junto, meu filho. E assim, por que eu fico batendo tanto nessa tecla da industrialização? Porque é a única forma de superar a crise. Os Estados Unidos fabricam de tudo, produzem de tudo e competem com a gente, inclusive no agronegócio. Soja e milho, eles competem de igual para igual, com certa superioridade em algumas épocas do ano. Nós, pela graça de Deus, temos um clima que permite que a gente faça mais safras, que a gente faça um processo de plantio direto melhor. Nós temos o agronegócio mais sofisticado do mundo. No entanto, nós estamos dependendo de comprar insumo de americano, de europeu, de chinês. Então, enquanto a gente não superar essas questões, e isso é o que? É política de comércio, política industrial. Se não tiver, não vai sair da crise, não vai dar certo. E nós vamos enfrentar mais 10, mais 15, mais 20 anos de atraso. Eu vou ficar velho e nós não vamos ver o país melhorar se não mexer nessas questões que eu estou falando. Agora, finalizando essa questão do petroquímico, só lembrando a vocês, não faz sentido que a gente produza até hoje baseado em inteligência, em patentes, em tudo produzido fora do país. Não faz sentido que os tratores que o nosso pessoal use aqui seja produzido fora do país. A gente precisa começar a ter a indústria verde e amarela, a indústria brasileira. Nós precisamos retomar a indústria brasileira, do contrário nós nunca sairemos dessa crise. Vamos falar sobre o setor espacial. O setor espacial, gente, pode parecer trivial, mas é muito, muito importante. Imagine vocês que o sistema de posicionamento global,
que é uma rede de um monte de satélites que fica em volta do mundo, é o GPS, que se chama. Esse GPS é coordenado tudo por satélite. E nossas, inclusive, comunicações militares estão passando por satélites americanos, satélites russos, e isso não faz sentido. Não faz sentido porque isso toma a nossa soberania. Um país precisa ser autossuficiente tecnologicamente. Nós temos a Embraer, uma empresa brasileira que produz aviões. Aviões militares, aviões de carga, avião de passageiro. A Embraer é líder no mundo no setor de jatos executivos. Tentaram vender a Embraer para a Boeing, só que a Boeing está quebrada, a Boeing está com problemas financeiros, tendo que ser acudida pelos Estados Unidos, pelo governo, e por isso a aquisição na Embraer não deu certo. O que eu fiquei muito feliz, porque é a nossa única empresa, a única indústria de alta tecnologia. O resto não é indústria de alta tecnologia. A Cristina Moraes acabou de entrar. Um grande abraço, Cristina. Que Deus abençoe você. Então é a nossa única empresa de alta tecnologia. Fiquei muito feliz quando o negócio não deu certo, porque nós temos muitas possibilidades de vencer. Nós temos muita possibilidade de fazer um trabalho excelente, mas isso só acontecerá se a gente conseguir fazer a industrialização, se a gente conseguir fazer a coisa acontecer. E eu garanto para vocês que nós só vamos conseguir fazer essas coisas acontecer se a gente lançar a mão das oportunidades e das coisas que nós temos a nosso favor. E uma delas é uma indústria de alta tecnologia do setor aeroespacial. Porque aqui nós podemos tanto cercar o setor militar quanto o setor civil. Imagine você que nós podemos conseguir vender uma fila que, pelo que se sabe, existe um mercado de pelo menos 9 bilhões para o KC-390, que é um avião cargueiro que a Embraer acabou de homologar. Se a gente consegue vender esse tipo de avião para outros países, a gente vai ter muito emprego para engenheiros, vamos ter muito emprego para técnicos desse tipo, e isso é muito, muito, muito importante para o nosso país. E por isso eu fico batendo nessa tecla: industrialização, ciência e tecnologia. Isso é muito, muito importante, a gente precisa fazer. Outro fator muito importante que nós precisamos pegar nisso aí com força é habitação. A gente tem um déficit habitacional muito grande e há muito espaço para que se financie programas de construção de casas, tanto casas populares, quanto condomínios, quanto coisa de todo tipo. A gente precisa construir esse tipo de situação. Por quê? Porque a construção gera muito emprego. E hoje a gente tem enfrentado esse tipo de situação porque basicamente um dos motores do desenvolvimento parou, que é o motor da produtividade, da área de construção, do investimento público. Nós precisamos usar um fundo soberano, nós precisamos de usar o BNDES, nós precisamos de usar todas as formas possíveis para investir e para fazer esse país crescer. Não correndo muito da questão de tecnologia, nós temos aqui a indústria de games. Hoje o Brasil tem vários times jogando profissionalmente Counter-Strike, League of Legends, tem muitos jogos que o Brasil destaca bem, mas a gente não tem parques de jogos aqui, nós não temos uma estrutura para esses times jogar aqui. Os caras precisam ir morar fora do país para poder ter uma estrutura. Isso é vergonhoso. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós não temos uma grande produtora de games aqui no Brasil também, o que é bastante ruim. Toda vez que alguém compra um item de jogo, toda vez que alguém negocia nessas plataformas, eles acabam pagando imposto para outros países e não para o Brasil. Nós precisamos colocar a mão nesse mercado, nós precisamos mudar essa realidade. A gente tem a indústria mais pujante de esporte do ponto de vista de produção de talento. A gente produz muito talento no vôlei, na luta. No boxe a gente tem hoje o nosso campeão mundial Patrick Teixeira, temos os irmãos Falcão que estão lá na boca do título, temos o Robson Conceição que está também
perto de ganhar um título aí. Nós temos no MMA nomes já muito consagrados, mas nós não temos uma indústria brasileira de esporte. Aqui a gente faz o absurdo de não produzir nem os uniformes direito que os atletas usam, chuteira, tênis, esse tipo de coisa, bola. Né? Nós estamos fazendo o absurdo de não produzir esse tipo de coisa. Nós precisamos mudar essa realidade. Tudo passa pela indústria. Tudo passa pela indústria. E por último, que é a minha área, que é computação, a gente precisa investir em softwares brasileiros. A gente tem comprado muito software americano, software estrangeiro. A gente tem muita cabeça boa por aqui, capaz de produzir, mas a gente não tem produzido com eficiência o software e a gente não tem levado a sério a indústria de software. E isso é um problema para o Brasil, porque nós ficamos dependentes de tecnologias estrangeiras. Isso impacta diretamente na minha vida e na sua vida, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, nós já temos aí os nossos 30 minutos de live. Se você gostou dessa live, você clica em curtir, compartilha com seus amigos, e eu vou tentar estar fazendo live 3 vezes por semana, sempre trazendo uma notícia ou sempre trazendo algo do ponto de vista do desenvolvimento nacional. Só recapitulando aqui, nós apontamos saídas para a retomada do crescimento do Brasil. Nós falamos sobre obras públicas, nós falamos sobre saneamento básico, malha viária, ferrovias, hidrovias, nós falamos sobre o complexo da saúde, o complexo petroquímico, o setor espacial, ciência e tecnologia, habitação, nós falamos de indústria de games, indústria do esporte e falamos da indústria de software também, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Hoje tem culto lá na minha igreja. Se você for, minha igreja é ali, no Dermate, ali pra cima do ganha-tempo, tá bom? Se você for lá, leve a sua máscara, chega, senta longe de todo mundo lá, vai ter bastante espaço, que Deus vai abençoar a sua vida. O irmão Ronaldo Violino acabou de entrar na nossa live, e o Ronaldo é meu amigo pessoal, um dos nossos maiores incentivadores a ter essa postura focado na ciência, ter essa postura focado na inteligência, apostando na inteligência do nosso povo. Tá bom? Um grande abraço, o irmão Ronaldo, que tem um projeto muito bonito, que é o projeto ID, que tem salvado muita gente de passar fome. Tá bom? Quem puder contribuir com o irmão Ronaldo, contribua. Ele está fazendo cestas básicas e levando para quem precisa. Esse é um trabalho muito nobre. Não é qualquer um que está disposto a fazer esse tipo de trabalho. E eu oro muito pela vida do irmão Ronaldo. E eu peço que Deus abençoe ele sempre para dar essa força para ele de estar fazendo esse tipo de trabalho. Porque não é fácil e não é para qualquer um, tá bom? Ajudem o irmão Ronaldo, ele tá aí, acabou de comentar aí na nossa live, tá bom? Quem quiser falar com o irmão Ronaldo, não tiver o contato dele, por favor, falem comigo que eu passo o contato dele para vocês. O irmão Ronaldo é um patriota, é um cara que tá fazendo um trabalho fenomenal em ajudar as pessoas durante essa pandemia aí, e a ele todo o meu respeito, tá bom? O Guilherme acabou de falar, parabéns meu amigo, sempre um aprendizado com você. Que é isso, cara, eu fico honrado com você falando essas palavras aí. Queria deixar os parabéns por você ter insistido e ter entrado no programa Renova BR, isso aí é muito bom, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Eu acredito que a gente vai estar fazendo uma live na quarta-feira ou algo assim, tá bom? Vocês vão falando também, sugerindo os temas que vocês se interessem mais, que a gente vai estar abordando por aqui. Ainda vamos falar bastante sobre política municipal, vamos falar muito sobre política industrial, sobre tecnologia e sobre meios de superar essas crises que nós estamos vivendo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.